Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos à nossa quarta-feira de live. Agora, 8h30, aqui em Barueri, espero que em outros lugares também do Brasil, pelo menos, 8h30 para todos nós. De qualquer forma, eu vou ajeitando aqui para que todo mundo possa curtir também a live lá no YouTube. Para todo mundo que estiver chegando aí, tenham todos uma boa noite. Vamos falar hoje sobre cães, novidade, né? Falar sobre cães aqui, entender um pouco melhor esse universo canino e principalmente como que a gente se encaixa nesse universo. Não necessariamente como que o cão se encaixa. Afinal de contas, somos nós que trazemos os cães para viver com a gente, para morar com a gente, para dividir as coisas com a gente, para participar de tudo com a gente. Então somos nós quem somos as pessoas responsáveis para garantir que ele tenha sucesso nessa empreitada da vida dele. Então somos nós que temos que conduzir essa relação, que temos que entender um pouco mais e saber como que a gente faz para garantir uma qualidade de vida para esse cão. Seja oferecendo as necessidades que esse cão precisa, né, como alimentação, descanso, um abrigo, atividades cognitivas para ele aprender coisas novas, atividades sociais, a socialização, né, dos cães, para que ele possa conhecer essa sociedade onde ele vive. É o nosso papel aqui enquanto detentores dessa responsabilidade, é garantir que os cães tenham acesso total a essa sociedade que a gente insere eles de uma vez por todas. E hoje, né, nas quartas-feiras, eu estou aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais isso, abrir nossos horizontes, tirar alguns conceitos mais antigos, reafirmar alguma coisa que você já sabia. É para isso que estamos aqui, para aprender cada vez mais e oferecer cada vez mais coisas para os nossos cães. Primeiro de tudo, enquanto o pessoal vai adentrando aí, o pessoal vai chegando, eu também vou comentar algumas coisas aqui mais aleatórias, às vezes até fora do contexto, mas é legal para a gente poder ambientar. E vocês também podem dar os boa noites de vocês, fazerem perguntas aí, fiquem à vontade enquanto isso. Quando a gente tem contato com um cão, e isso as pessoas que têm cães, né? A gente vai na casa de alguém que tem cão, a gente encontra alguém que tem cão na rua, na maioria das vezes as pessoas querem mostrar, ou quando elas querem mostrar que o cão consegue fazer alguma coisa, a gente fica naquela situação de o cão sentar. É muito comum a gente ver as pessoas chegarem e falar, ó, vem cá ver o que o meu cão faz. Senta! Pum! Aí o cão senta. E aí, vez ou outra, insere algum outro comportamento na sequência, uma coisa como dar a pata, toca aqui, sei lá, tem diversas coisas que as pessoas fazem. Mas o comando e o comportamento de sentar é uma coisa que praticamente 100% das pessoas que começam a querer ensinar coisas para o cão utilizam. A gente pega e utiliza o comando do cão sentar ali para poder ter algum relacionamento, ou para a gente ver ele fazendo alguma coisa, se sentir participando daquilo, né? O cão te entendendo, o cão respondendo a um comando seu, o cão feliz por fazer alguma coisa. A gente acaba colocando esse comportamento como um comportamento padrão. Inclusive eu mesmo, quando comecei a trabalhar com comportamento, o que vinha na minha cabeça era que o cão era obrigado a sentar. Em algum momento ele tinha que sentar. Para a gente fazer qualquer coisa, ele era obrigado a sentar. Então eu acabava colocando esse comportamento como o único comportamento que o cão consegue e pode apresentar para que mostre que ele sabe o que ele está fazendo, ou que ele consiga se comunicar com você de alguma forma, que ele entenda o que você está esperando dele. E será que é só isso que a gente tem para se comunicar com os cães, para os cães oferecerem? Será que não tem outra opção para o cão? Será que só quando ele senta quer dizer que ele está entendendo alguma coisa, que ele está conseguindo se controlar? Então é para isso que a gente está aqui hoje também, para oferecer outras opções, para a gente imaginar esse mundo através de uma outra ótica com os nossos cães aí. Boa noite a quem está chegando aí, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse calor maravilhoso. Hoje o calor está bem pesado, hoje tá maravilhoso. Independente disso, tô falando que eu tô com calor danado. Hoje eu liguei o ventilador, fazia tempo que eu não ligava o ventilador, hein? Então hoje foi um dia que eu liguei o ventilador e ele tá aqui atrás. Pode ser até que esteja fazendo algum barulho aí diferente só pela presença do ventilador. Uma outra coisinha que eu queria aqui falar rapidinho, não tem muito a ver com opções dos cães, mas é mais com essa nossa participação nos comportamentos que os cães apresentam. Eu vou falar de uma forma mais profissional, mais técnica aqui,
mas que ela pode e deve ser utilizada no dia a dia das pessoas que já têm um cão. Isso que é muito legal. Até quem não tem cães, que tem contato com cães, é legal ficar atento a esse tipo de coisa, que é o timing. Quando a gente fala de timing com os cães, é muito, muito, muito importante. É isso que vai fazer a diferença do seu cão modificar um comportamento, entender alguma coisa. Lembra que sempre que os cães estão com a gente, eles estão comunicando alguma coisa através da linguagem corporal deles. E se você focar em linguagem corporal como o corpo somente, você cai do cavalo. Literalmente você cai do cavalo. A gente tem que entender que existem os olhos dos cães, apesar de fazer parte do corpo. Quando a gente fala linguagem corporal, a gente pensa cabeça, rabo, pata, sei lá. É mais normal as pessoas pensarem dessa forma. Então é legal a gente entender que todo o cão se comunica. Os olhos, a língua dos cães, o nariz, né, o focinho do cão, ele se comunica muito, ele está sempre apresentando comportamentos. Quando a gente vai recompensar algum comportamento do cão, é muito comum as pessoas falarem, mas meu cão não está aprendendo. Por causa do timing. Você precisa sim recompensar na hora que ele apresenta aquele comportamento que você espera. Então, por exemplo, quando o cão senta, vou falar do senta que eu acabei de falar aqui, quando o cão, você quer ensinar para o cão que o comportamento que você espera dele naquele momento é sentar. Aí o seu cão senta. Só que quando ele senta, você demorou ali 1 segundo para você garantir que ele está sentado. Só que na cabeça dele ele já sentou. Esse já foi o comportamento que ele apresentou. Aí ele senta, aí ele pega e resolve olhar para o lado, ou olhar para você, ou qualquer outro comportamento que os cães ficam fazendo o tempo inteiro se comunicando. E aí esse micro tempo que você demorou para recompensar, você acaba recompensando um outro comportamento. E às vezes fica difícil, às vezes não vai ficar difícil para o cão entender qual é exatamente o comportamento que ele fez para que aquilo acontecesse. E aí se depois ele não apresentar aquele mesmo comportamento, vou botar na prática, o cão sentou, olhou para o lado, aí você recompensou. Ele falou, opa, então eu preciso sentar e olhar para o lado. Aí ele senta e olha para o lado, aí pum, se recompensa. Aí em algum outro momento ele senta e você já recompensa antes dele olhar para o lado. E aí na cabeça dele fica, ué, o que está me gerando essa recompensa nesse momento? Então a gente precisa estar sempre muito atento e muito rápido para saber qual é o comportamento que a gente quer recompensar dos cães. Porque senão a gente não dá opção para o cão. Ele vai ter sempre um monte de comportamentos que ele acredita que ele precisa fazer, uma sequência de comportamentos para atingir determinados objetivos. Então o timing ele é muito importante quando você quer apresentar ou comunicar alguma coisa para o seu cão, de repente modificar um comportamento ou até criar um novo comportamento, é estar atento sempre ao timing. Boa noite então a todos, eu vou colocar aqui a nossa live de hoje, seu cão precisa de opções. A gente precisa dar opções variadas para os nossos cães. Eu vou colocar aqui a pergunta que eu fiz aqui no Instagram, que é a pergunta do dia, deixar fixada aqui nos comentários, que é qual outra opção para substituir o passeio. Essa é bem legal, eu gosto dessa daqui para a gente conversar também. Passeio sempre é uma coisa muito presente na vida dos cães, na nossa sociedade de cães, a gente só conhece passeio. Se você fala de alguém com cão, até com quem não tem cão, tem que passear com o cão. Qualquer lugar que você vai, esse cão precisa passear não sei quantas vezes, e a gente foca somente no passeio. Então qual seria uma opção para substituir o passeio? Você coloca aqui na interrogação a sua sugestão, a sua opinião, a sua ideia, ou até o que você já faz atualmente, se você já tem um cão e faz coisas diferentes em substituição ao passeio. Por favor, coloquem aqui que a gente vai pegando essas informações para a gente falar daqui a pouco. Enquanto isso, vamos começar falando sobre a live e sobre as enquetes que eu fiz aqui no Instagram. A primeira pergunta foi: todo cão deve dormir na cama com a família? Eu coloquei aqui um deve e um família, porque eu queria focar exatamente nessa situação específica. O cão que dorme ali, ó, no cão, na cama, junto com as pessoas da casa. Então o cão vem, sobe na cama ali e passa a noite ali com essas pessoas. Será que isso é uma coisa boa para o cão? E não vamos nem entrar no detalhe então de boa. Vamos falar se o cão precisa ter outra opção além dessa. E aí eu vou enveredar aqui por dentro dessa situação de dormir na mesma cama que a família, que as pessoas, que os seres humanos, para a gente entender.
O mais importante do cão dormir na cama com a família é a gente entender se, primeiro de tudo, a família consegue descansar de verdade. Se a família consegue dormir, ou se na primeira mexida desse cão a família acorda, ou se o cão sai muito da cama, sei lá, para usar o banheiro, e aí são diversas situações que podem acontecer e prejudicar o sono e o descanso dessa família. Esse é o primeiro ponto a se observar. Agora, se o cão não tem outra opção, ele só conhece a cama da família para dormir, ele nunca teve um lugar apresentado, ele não tem um lugar de conforto, de segurança, de paz para ele fazer isso, como que vai acontecer? Vai ficar difícil se ele não tiver essa outra opção. E aí a gente olha também pela ótica do cão. A gente precisa entender se esse cão está conseguindo descansar, se ele não está levantando muito durante a noite, por qualquer que seja o motivo. E aí são situações que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas com o cão para que isso pare de acontecer. Mas no geral disso, esse cão está conseguindo dormir? Ou seja, durante o dia ele passa a maior parte do tempo ativo, participativo, atento, ou ele dorme muito durante o dia também, que já é um sinal para que você entenda que durante a noite não tá legal esse descanso. Mesmo que ele deite ali, que ele feche o olho, que ele até ronque, se ele desperta a qualquer sinal, se ele desperta no meio da noite para fazer um xixi, ou somente por causa de um barulho que aconteceu, ou porque você levantou também à noite, é importante a gente balancear e sempre colocar nessa balança a qualidade desse sono, a qualidade desse descanso. A partir daí, é tudo liberado. O cão pode dormir, deve dormir com a família se existe esse descanso mútuo, se todo mundo consegue descansar bem, se todo mundo acorda no outro dia renovado, participativo, querendo fazer as coisas disposto. Entretanto, talvez em algum momento não dê para o seu cão dormir na cama com você. Pode acontecer. Então é importante que o cão tenha o lugar para ele dormir. E aí essa dormir na cama seria um esporádico, no dia de férias, sei lá. Imagina mais ou menos na nossa cabeça como seria isso, esses momentos para o cão dormir na cama com a gente. Agora o cão precisa ter um lugar para ele, para principalmente garantir esse sono desse cão, esse descanso desse cão. É legal que ele tenha ali a casinha dele, para que tenha uma portinha. E se não tiver uma portinha também, você achar que não precisa de uma portinha, embora é bem importante para garantir a segurança do cão, para que ele se sinta seguro, para que ele entenda que ali ninguém entra, nem por cima, nem pelos lados, nem por trás e nem pela frente. Ali ele está 100% seguro. Precisa ser feita uma apresentação desse local para o cão para que ele reconheça ali como um lugar de segurança, de paz, de tranquilidade, onde nada de ruim pode acontecer com ele. Mas o cão precisa ter essa segunda opção, ou mais de uma opção até, se você quiser. Quanto mais opções para o cão, melhor para esse descanso. O descanso do cão é uma coisa que precisa ser valorizada e precisa acontecer. O cão precisa descansar para que ele possa ter uma vida saudável, estar preparado para aprender coisas novas, conseguir lidar com situações conflitantes, frustrantes, estressantes. É importante que o cão tenha essas opções de descanso também. Boa noite aí, Soninha entrou. Feliz aniversário, Soninha. Hoje é aniversário de Soninha aí, 26 de janeiro, para quem tá vendo essa live depois do dia aí. Hoje é aniversário de Soninha. Que legal que você está aí. Deus abençoe, muitos anos de vida, muitas felicidades, que todos os seus sonhos se realizem, que você tenha muita saúde. Amém. Vamos seguindo aqui. Não vou ficar babando a Soninha. Vamos continuar na live aqui, hein? Mas vocês podem, lógico, todo mundo dando parabéns para a Soninha, que entrou aí, Soninha Del Ponte, diretamente de Arcos, Minas Gerais. Vamos continuando aqui. Qual o melhor comportamento? E aí eu coloquei três comportamentos de cães aqui. Sentar, deitar, ficar parado. Eu coloquei esses três aqui só como exemplos para que a gente possa entender que existem opções. É importante que o cão apresente essas opções e tenha na manga ali no histórico de comportamentos dele outros comportamentos para apresentar. Por exemplo, quando você vai sair com o cão para passear, ou você vai levar o cão até um lugar onde não pode entrar um cachorro, uma padaria, não sei, alguns lugares às vezes não aceitam que o cão entre, você precisa deixar ele do lado de fora, até tem um lugar para você prender o seu cão. Então é importante que nesses momentos o seu cão tenha a opção também de, quando ele te espera, ele poder ficar em pé, ele poder ficar sentado e ele poder ficar deitado, que é o famoso ficar parado, sentado
ou deitado, e ele poder escolher. Quando a gente foca em apenas um comportamento do cão, então eu vou ensinar o meu cão a ficar me esperando. E aí você faz todo aquele processo de ensinamento para ele, de você se afastar dele, isso dentro de casa, né? Na maioria das vezes o ideal é que seja feito dentro de casa para o cão entender e ser menos estimulante para ele. E aí você coloca o seu cão sentado, porque ele já sabe sentar, aí você se afasta dele, você volta, ele tá ali quietinho, você recompensa. Só que aí você vai criando na cabeça do cão que esse comportamento é o comportamento que ele precisa apresentar quando você se afasta dele. E aí mesmo que ele fique cansado, ele vai continuar sentado. Ele não vai escolher a opção de deitar se você não mostrou para ele que era possível isso. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando você vai apresentar esse tipo de comportamento ou esse tipo de situação para o cão, você precisa colocar essas variantes. É aquela famosa generalização que eu já falei também, né? A gente precisa fazer com os comportamentos do cão. Então mostrar para ele que tudo bem. Se quando eu me afastar dele, ele ficar parado, com as 4 patas no chão, porque para ele naquele momento é o ideal, é o que deixa ele tranquilo e confortável, tudo bem. Aí você deixa ele fazer em pé. Numa outra situação, você pede para ele sentar e faz esse processo igualzinho com esse outro comportamento. Depois, você põe ele deitado para que ele possa ficar um tempo maior ou para que ele possa ficar mais relaxado, para que ele entenda que dentro desse cenário, ele pode fazer qualquer uma dessas situações. O mais importante quando a gente fala de um comportamento que o cão está apresentando, qual é o melhor, é entender qual é o que o cão quer mostrar naquele momento. A gente precisa dar essas opções para o cão. Quando o cão, você está apresentando um comportamento para o cão e ele consegue fazer, seja o sentar, seja o deitar, que são aqueles que a gente visualmente encara como um comportamento realizado. Quando o cão senta, você fala, opa, sentou. Quando ele deita, você fala, deitou. Só que o simples fato do cão conseguir ficar parado, sem pular, sem ficar latindo, já é um sinal de que ele está conseguindo se controlar. Ou seja, ele está trabalhando a mente dele ali. Dentro de todas aquelas variáveis que você apresentou, ele consegue se controlar. Está fazendo questão de fazer isso. E isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser recompensado. Muitas vezes, até dentro de casa, quando a gente não está interagindo com o cão, às vezes o cão decide ir para algum lugar e sentar, ou ir para um lugar e ficar parado. E pode ser em pé, tá, pessoal? Não necessariamente o cão vai chegar e vai deitar em algum lugar e você precisa esperar ele deitar. Ele pegou, se afastou de você, parou um pouquinho. É um momento para você recompensar, para você falar com ele, agradar. É o famoso, você dá a vozinha gostosinha, né? Você vai e fala, muito bom, garoto! E aí cada um fala do jeito que está mais acostumado e que o cão mais se conhece como um elogio ou como uma recompensa para ele. Então todos esses comportamentos a gente precisa recompensar do cão, porque demonstra que o cão está se controlando, que o cão está pensando e está apresentando o comportamento que para ele naquele momento é o mais vantajoso, é o que traz maior benefício, e aí independente do que o cão está pensando. Ele apresentar esses comportamentos é uma opção dele e precisa ser valorizado, precisa ser recompensado. É legal a gente pensar em vários contextos diferentes. Se a gente sempre quiser que o cão sente, imagina que você está numa chuva e aí você precisa atravessar uma rua com esse cão e você só ensinou esse cão que só quando ele senta é a hora que você atravessa a rua, o que é maravilhoso. Só que se você não deu opção, quando você chegar na guia molhada, ele vai se obrigar a sentar, porque é o único comportamento que ele conhece, ele não tem outra opção. Então ele precisa entender e você precisa apresentar essas outras opções para ele que ele possa escolher naquele momento, para que ele possa fazer o que é mais confortável, o que é melhor para ele naquele momento. Pense sempre nisso quando vai apresentar comportamentos para o cãozinho. Vamos ver aqui, o pessoal botou, ó, o pessoal falando parabéns para a Soninha, agradeço a todos, ó, que maravilha. Entrei só para receber parabéns. Tem que sair, tá ótimo. Ela vem dar um oizinho, que é maravilhoso. Essa presença é sempre boa, eu sempre agradeço. A todos que dão um tempinho aí que consegue para poder ouvir um pouco sobre cães, para entender um pouco sobre mais cães, para olhar diferente para os seus cães, eu sempre agradeço. Muito obrigado. E parabéns novamente. Vamos para uma próxima pergunta aqui, que é: onde o banho deve ser dado? Dentro de casa ou no pet shop? E aí estamos falando novamente de opções. O cão precisa de opções.
Aqui a gente vai um pouco mais além de simplesmente uma opção de lugar, de o cão tomar um banho dentro de casa ou de ele tomar um banho fora de casa. Aqui a gente vai numa questão de você conhecer o seu cão, entender o momento dele, entender se naquele dia ele está disposto, ele está preparado para isso, se ele quer sair de casa. Eu estou falando de sair de casa, né? Sair de casa e ir para o pet shop. E é importante você já conhecer toda essa rotina, toda essa dinâmica de como que funciona. É você que leva ele para que você consiga entender se ele quer fazer isso naquele momento, naquele dia, se ele está disposto para fazer aquilo, se ele vai a pé com você, se ele vai com o famoso taxi dog, transporte de cães, sei lá, cada lugar tem um nome. Como é feito esse processo, essa dinâmica para que ele vá até lá? Você precisa conhecer o seu cão. Por isso que eu digo que aqui vai um pouco mais além de simplesmente uma opção de ter dentro de casa e fora de casa. É você conhecer o seu cão e entender como ele está naquele dia. E aí eu vou falar de clima, uma questão de clima, de calor, de frio, de chuva, uma questão de horário, qual é esse horário, como que foi a rotina desse cão nesse dia, se ele já está cansado, se ele não está. Então é importante a gente fazer isso com o cão e conhecer o nosso cão olhando para ele, pode ser simplesmente isso, para saber se aquele dia é o dia bom para deixar ele ir para o pet shop, que ele vai curtir, vai ter uma ótima experiência, ou se é melhor a gente dar um banho dentro de casa. Independente disso, as duas opções, a gente precisa que o nosso cão goste de fazer isso. Ele precisa conhecer o banho dentro de casa. E aí não somente o ato de cair uma chuva, de cair o chuveiro, uma mangueira, não sei como você vai fazer, mas todo esse processo, o início antes desse banho, o pós-banho, essa parte de secar, como que funciona, o cão precisa gostar, ele precisa participar, ele precisa querer mais. É aquela ideia de quando você fecha o chuveiro ou a água, o cão fica olhando e falando, ué, mas já acabou? É isso que a gente precisa buscar. E a gente precisa apresentar esses banhos para o cão de uma forma gradativa, para justamente despertar essa vontade, esse querer mais do cão. Se a gente deixa para dar tudo que a gente vai fazer com o cão, se a gente deixa para fazer só quando o comportamento ou a necessidade está apresentada, fica difícil a gente ensinar alguma coisa ou modificar ou dar opção para o nosso cão. A gente precisa fazer isso tudo gradativamente. Um dia que não precisa tomar banho, você vai lá e lava só uma pata do cão, 2, 4 patas, sei lá. Faz só um processo rápido, para que não seja cansativo, para que o cão goste, para que ele obtenha recompensas com isso, para que você passe um tempo de qualidade com ele. E aí depois você vai aumentando esse processo. É uma coisa sem pressa. Quando você tiver pressa para fazer uma coisa, mais demorado, mais difícil vai ser para o cão entender e gostar. Quando você não tem pressa, você ganha muito mais rápido esse período. Por incrível que pareça, se você vai no processo gradativo, em uma semana, às vezes até menos, depende de qual é o comportamento, o seu cão já gosta, o seu cão já quer, já está querendo repetir, já está feliz de fazer aquilo. Então é importante a gente fazer isso com o cão dentro de casa, com essa opção. E no pet shop ele também precisa gostar do lugar, dos cheiros desse lugar, da dinâmica que é apresentada lá e não necessariamente das pessoas. Às vezes a gente fica nessa, eu vou levar naquele lugar porque o meu cão gosta daquela pessoa. E quando essa pessoa não tiver? Então não pode estar atrelado a uma pessoa. É lógico que é muito legal, mas é importante que o cão goste do lugar, independente de quem vai fazer a situação com ele. Só de estar no lugar ele já está tranquilo e opa, vamos que vamos. Mas ele precisa ter essas 2, 3, 4 opções até de banho aí se você tiver para oferecer para o seu cão. Boa noite a quem foi chegando. Agora chegou a hora, chegaram na hora certa, que é a hora de vocês responderem essa pergunta, que é a pergunta do dia, que é: qual outra opção para substituir o passeio? Vocês colocam sempre aqui, ó, na interrogação, para que eu possa vir aqui, ó, pá. Eu vou pegar agora, ver se tem alguma resposta de vocês aqui. Boa. Aí, tem uma boa aqui. Tem uma bem legal aqui, ó, que é brincar de encontrar coisas. Isso é bem legal. Isso é uma opção muito boa, porque quando a gente fala de passeio, a gente precisa desmistificar aquela história de que o passeio ele serve para uma atividade física, somente. Ele é uma atividade física, óbvio, mas que ele é somente isso. Se é somente isso, qualquer outra atividade física que você fizer vai substituir um passeio. Aí se eu coloco brincar de encontrar coisas,
Talvez você pense, mas aí o cão não vai correr, o cão não vai andar, o cão não vai passear, que é uma questão da substituição do passeio. A gente precisa pensar que o passeio ele é muito mais sensorial para o cão. Eu nem vou falar da socialização que acontece, porque muitas vezes, depende de onde você mora e onde você passeia com o seu cão, as coisas se repetem muito, o que é bem saudável até para o cão ficar mais tranquilo. Mas o passeio, principalmente, ele é uma questão sensorial para o seu cão. E aí como é que você vai fazer para substituir isso dentro de casa? Aí é muito fácil. Se você pensar que o passeio é uma questão sensorial, você consegue fazer isso dentro de casa. E aí a gente coloca aqui, brincar de encontrar coisas. A gente vai trabalhar duas situações aqui com o cão. Primeiro, um autocontrole. Por quê? Necessariamente ele vai precisar esperar você levar a coisa para esconder, ou até mesmo você, de repente é o famoso esconde-esconde, né? Você se esconde dentro de casa ali, pum, coloca o cão para correr atrás de você. Se você nunca ensinou o seu cão a esperar até ser chamado, esse é o momento também. Você vai estar substituindo o passeio ainda por uma atividade cognitiva super importante, que é garantir esse autocontrole do cão. E aí você pode também esconder objetos para o cão, esconder alimentos, petiscos, a própria comida do cachorro. É legal demais você fazer isso e você supre uma necessidade diária do cão, dessa parte sensorial, dessa parte cognitiva, até social, porque você estará interagindo com seu cão ali. Então essa opção de brincar, de encontrar coisas, eu gosto quando a gente coloca brincar, porque tudo que a gente faz com o cão, até os comportamentos mais complexos que você gosta e quer ensinar para o seu cão, precisa ser encarado como brincadeira. E aí nessa condição de brincar e encontrar coisas, precisa ser, em primeiro lugar, coisas que o seu cão vai conseguir encontrar, vai querer encontrar. Não adianta você colocar, vou dar um exemplo aqui. Você acabou de alimentar o seu cão. Você deu tudo lá a alimentação dele que precisava dar naquele horário. E aí você pega e quer colocar uma ração escondida. Depende aonde você colocou e a dificuldade que você impôs, seu cão vai desistir. Não vai ser um estímulo muito grande para ele. Talvez nesse momento o ideal seja você fazer com um brinquedo, ou você fazer com você mesmo. São milhares de coisas que a gente consegue fazer e deve fazer quando a gente não vai fazer a opção do passeio. O que não é uma coisa que deve ser feita diária se você fizer essas substituições. O passeio ele fica completamente em segundo plano. Desde que você atenda às necessidades do seu cão dentro de casa, essa é uma ótima forma de você substituir um passeio. Brincando com o seu cão de encontrar coisas, né? Esconder coisas é ótimo. Deixa eu ver, tem mais uma aqui? Não, deixa eu dar a minha opinião, que eu também gosto de dar a minha opinião aqui, Eu coloquei aqui o nome só para eu lembrar, mas eu vou explicar para vocês, que é brincar de circuito. A gente brincar de circuito com o nosso cão. Sempre que a gente vai fazer uma atividade com o nosso cão dentro de casa, é importante que exista alguma recompensa final, algum objetivo final. Ou seja, depois que for encontrado o objeto nessa situação, ele vai ganhar essa recompensa. Ele encontrou ali o que ele queria. Perfeito. Quando a gente fala de circuito, é legal a gente imaginar em obstáculos. E quando eu digo obstáculos, não necessariamente para o seu cão pular. Então imagina que você coloca uma cadeira no meio de uma sala. E aí o objetivo que você coloca com o seu cão é que ele precisa dar a volta nessa cadeira para que depois ele ganhe a recompensa. E aí a recompensa são milhares. Você pode oferecer nesse momento aquilo que o seu cão vai entender como uma recompensa. E aí você começa essa brincadeira sempre de uma forma mais fácil. Coloca esse obstáculo pequeno, facilita o trajeto, e aí você vai aumentando essas dificuldades. E o caminho que o seu cão precisa fazer para ganhar essa recompensa. Então olha que legal, você vai fazer com que o seu cão tenha uma atividade física ali, vai acabar substituindo o passeio, mas principalmente uma atividade cognitiva. O seu cão vai precisar pensar qual o trajeto, vai precisar pensar como o corpo dele vai se movimentar e principalmente qual é a velocidade que ele consegue fazer aquilo para chegar cada vez mais rápido para ganhar a recompensa. Olha como é maravilhoso. E você consegue fazer isso em qualquer tamanho de ambiente, com os obstáculos e com o circuito que você vai construir, qual é a sequência que você vai dar para o seu cão fazer. Lembra sempre, começa do primeiro obstáculo fácil, e aí você inclui um segundo. Até que o seu cão consiga realizar o primeiro bem, você não passa para o segundo. E quando você inserir o segundo, você mostra de uma forma fácil para o seu cão.
sempre pensar na facilidade, para que o seu cão queira participar, goste e tenha esse desenvolvimento. Quando ele vai atingindo os objetivos, a chance de ele ficar disposto e querendo participar é maior. Então ele não pode se frustrar, não pode ser uma coisa muito difícil. Você nunca fez um circuito com ele, e aí você pega, enche, bota cadeira, puff, cama, sofá, geladeira no meio do caminho e quer que ele realize o circuito completo para poder ganhar a recompensa. Chega uma hora que ele vai se estressar, ele vai se frustrar, o nível de estresse dele vai subir cada vez mais porque ele não atinge objetivos. Então facilite sempre. Mas essa é uma ótima forma de você substituir um passeio, principalmente quando chega um dia que não é possível fazer um passeio, por exemplo, tá muita chuva, muito vento, muito frio, ou simplesmente porque é tarde, ou é muito cedo, ou você não quer sair de casa também. Tudo isso pode ser levado em consideração, até deve ser levado em consideração. E aí você faz esses circuitos dentro de casa também. Boa noite, Demetrios colocou aqui boa noite. Seja bem-vindo sempre, Demetrios. Eu vou falar um assunto, até aproveitando a opção que deram aqui de brincar, de encontrar coisas, que a gente trabalhar o faro do nosso cão. Quando eu digo trabalhar, é a gente explorar esse faro do nosso cão. Quando a gente fala de brincar, de encontrar coisas, a primeira coisa que você precisa ter em mente é se aquilo que o seu cão vai procurar tem um cheiro característico para ele, que ele vai conseguir encontrar. Por exemplo, você. Você é uma coisa que tem um cheiro para o cão muito característica. Então é legal, você vai acabar treinando esse faro do cão se escondendo em lugares diferentes. Só que, quando você faz um trabalho específico para faro, e aí você vai pegar coisas que não têm o seu cheiro, na maioria das vezes coisas que não têm o cheiro da casa e não é um cheiro muito comum na casa, e aí você vai pegar essas coisinhas, vai guardar em lugares específicos para o seu cão encontrar aquilo. E aí a gente começa a trabalhar já uma outra questão que não é simplesmente o cão encontrar e pegar. Ou seja, a recompensa não é aquilo que ele encontra. A recompensa ela vem após aquilo. É como se fosse o pagamento do trabalho feito. Vamos imaginar dessa forma. Então você tem esse objeto, esse pedacinho, esse objetinho aí que tem um cheiro diferenciado, que é uma coisa que você não vai colocar a sua mão. Então é legal, se você colocar a mão de preferência com uma luva, alguma coisa para não ficar o seu cheiro. Porque aí sim o cão consegue identificar unicamente aquele cheiro. Isso para a gente desenvolver o faro do cão. Depois, se o cão já entende o que é aquilo, você pode pegar com a sua mão, pôr lá, esconder, que ele vai encontrar aquela essência, aquela fragrância. Isso você vai encontrar em vários lugares, mas você pode fazer dentro de casa também com outros objetos que o seu cão normalmente não tem contato. E aí você apresenta esses objetos para o seu cão e dá a recompensa depois. Assim que o seu cão cheira aquele objeto, você dá a recompensa. E você repete isso algumas vezes. E aí você começa a mudar a posição desse objeto na sua mão, quando você estiver segurando, né, com a luva, ou com a pinça, ou com alguma outra coisa que você possa segurar. Você vai mudando a direção desse objeto, para que o seu cão vá até ele e cheire. E quando o seu cão cheira, você pega e recompensa ele. E aí você vai desenvolvendo esse faro, vai colocando esse objeto em lugares diferentes, acompanhando, supervisionando o seu cão. Isso é uma ótima forma de você desenvolver o faro do seu cão, trabalhar o cognitivo dele, atender uma necessidade da espécie, desenvolver o faro. Isso vai trazer tranquilidade para o seu cão, segurança, confiança, maturidade. O seu cão vai começar a reconhecer cada vez mais as coisas pelo cheiro, cada vez mais a distância em lugares difíceis. Isso é muito legal da gente pensar quando a gente fala de faro do cão e de opções para o nosso cão. Porque senão ele vai ficar com o faro pouco desenvolvido, apesar de ser um ótimo faro, e vai utilizar outras coisas. Ele vai utilizar a visão, ele vai utilizar o tato dele, ele vai mordiscar as coisas. Ele precisa ter essas opções, senão ele só vai conseguir realizar as mesmas ações sempre. Soninha já cantou parabéns, já comeu bolo e voltou. Vamos continuar aqui com as próximas perguntas. Escrevi mal aqui, não estou entendendo. É melhor usar qual acessório? A coleira ou o peitoral? E aí estamos falando de opções para o cão. Imagina a coleira, que eu coloquei como coleira, generalizando qualquer tipo de acessório que vá aqui no pescoço do cão. E o peitoral, qualquer outro tipo de acessório que é que pega na região aqui do peito do cão. Qual que é o melhor usar para o nosso cão?
O melhor é a gente apresentar esses acessórios para que o cão entenda como deve se comportar quando estiver utilizando cada um deles. Então é legal que ele tenha mais de um, principalmente se você tem mais de uma pessoa na casa que anda em ritmos diferentes, de formas diferentes, que quer fazer passeios diferentes. Às vezes alguém quer correr com o cachorro, andar de bicicleta e o cachorro junto. Às vezes a pessoa quer só andar para lá e para cá calmamente. É legal existir esses dois acessórios diferentes para que o cão consiga entender como ele se comporta com cada um desses objetos, com cada um desses acessórios. E por que é importante ter essas opções diferenciadas? Porque você vai garantir que o seu cão desenvolva a mente cada vez mais. Olha como você vai trabalhar o cognitivo do seu cão, o cérebro do seu cão. A simples apresentação de um acessório vai fazer com que ele entenda como é o formato da atividade que ele vai fazer. Até se você quiser fazer um esporte com o seu cão, um esporte de corrida, um canicross, o canicross até existe um acessório próprio para isso, justamente para que aconteça dessa forma. Assim que coloca aquele acessório naquele cão, o acessório próprio para a atividade, o cão já entra naquele modo, ele já sabe exatamente o que fazer. É igual como se você fosse colocar um pé de pato, a pessoa, né, vai colocar um pé de pato, só que ela vai correr na estrada. Não, pera, não vai dar certo isso daí. E quando você coloca o pé de pato, automaticamente você já começa a entrar no modo natação, no modo mergulho. É da mesma forma que vai acontecer com o cão. E ele precisa ter essas opções, principalmente para desenvolver esse cérebro dele, para que ele fique cada vez mais tranquilo. Imagina que quando você vai passear com o cão, você pega e põe o peitoral porque você gosta. Aí o seu passeio é uma coisa mais agitada, mais rápida, você deixa o seu cão cheirar tudo, você deixa ele encontrar todos os cães, todas as pessoas. E aí uma outra pessoa usa o mesmo acessório, só que não gosta que o cão fique encontrando outras pessoas, outros animais, não gosta que o cão fique encostando em todas as árvores. Como que o cão vai ficar nessa situação? Vai se frustrar. Ele vai ficar frustrado, o estresse dele vai aumentar, porque vai ser um passeio complicado. Quando ele estiver querendo fazer as mesmas ações que ele faz com aquele peitoral que você faz com ele, ele não vai conseguir ou não vai poder fazer com a outra pessoa. Então por isso que é legal ter acessórios diferentes com pessoas que querem também fazer passeios diferenciados, atividades diferenciadas. Mas toda vez que você apresentar um acessório novo para o seu cão, você precisa fazer a dinâmica daquele acessório, para que o cão reconheça naquele acessório qual é o comportamento e qual é a atividade que vai ser feita naquele momento. Isso é um trabalho social também para o cão, tá? Porque é uma socialização. Quando você apresenta objetos, ele começa a reconhecer aqueles objetos e como ele deve se comportar na presença deles. Continuando aqui, ó. Dentro de casa, pode jogar bolinha para o cão? E aí a gente está falando de opções, né? Quando a gente tem um cão, pelo menos a maioria das pessoas, é muito comum a gente ver as pessoas brincando de bolinha com os cães. E muitas pessoas falam, meu cão não gosta de bolinha. E aí o cão fica sem opção. A pessoa não faz nada com o cão dentro de casa. Não joga nada para o cão pegar. Não cria um outro tipo de atividade para o cão. A gente sempre precisa entender que o cão precisa ter opções. Essa live foi feita para isso. Para que a gente ofereça para o cão opções. Para que ele conheça outras coisas. Para que ele goste e queira brincar com outras coisas. Aqui eu vou focar somente em brinquedos, né? Então você tem um cabo de guerra, que é o brinquedo onde você puxa de um lado, o cão puxa do outro, e fica aquela disputa. Isso é muito legal para a ansiedade do cão, para a energia do cão, para manter o cão com o objetivo sempre atingido. Lembra que a gente fala do objetivo do cão, que é conseguir puxar, ó, fazer aquele esforço, relaxa o cão, porque ele faz um trabalho de mandíbula. É importante que o cão tenha vários brinquedos e vários acessórios diferentes para brincar em casa, em opções diferentes, em momentos diferentes. E aí, por exemplo, você tem um quintal grande para poder brincar com o cão. Aí você joga só a bolinha. A bolinha vai, bate, a bolinha tem uma movimentação diferente e tal. Será que você não poderia jogar uma outra coisa também para ele? Aproveitar esse espaço? Jogar um frisbee para ele ali, uma coisa que vai num movimento diferenciado? Sempre apresentando esses objetos para o cão. Não adianta você querer que um cão goste de uma coisa se você não apresentar para ele.
A gente vai sempre rodar a roleta da sorte se a gente não apresenta as coisas para o cão. E é nessa hora que caem as histórias e as armadilhas das pessoas que falam: ah, meu cão não gosta de bolinha. Se não apresentou corretamente para o seu cão, dentro de um contexto onde ele conseguia realizar, onde ele ganhava o objetivo, onde era fácil, nem eu ia gostar de nada. Se é alguma coisa que eu não entendesse como funcionava. Então a gente precisa apresentar. E se você tem opções de tamanho, de lugar grande, varie o tipo de objeto que você joga para o seu cão. E aí eu vou entrar numa outra questão aqui, aproveitando de jogar bolinha para o cão dentro de casa. A gente precisa entender que atualmente nas casas, nos apartamentos onde a gente tem cães, os pisos, o lugar, o chão, né, desses lugares, não são apropriados para o cão ficar correndo para lá e para cá. Na maioria das vezes são pisos lisos, que o cão vai escorregar, não vai ter aderência, pode se machucar, pode cair, pode torcer o pezinho. E é muito comum até as pessoas romantizarem, a gente vê vídeos na internet do cão que desliza e passa direto de uma curva, que não consegue frear. Isso, na ótica do ser humano, acaba sendo engraçado, divertido. Mas e na cabeça do cão? Ele está tentando fazer uma coisa e não está conseguindo. Ele pode se machucar, ele pode cair, ele pode bater em alguma coisa. E pior, que é a situação que ele não vai conseguir atingir o objetivo, ele não vai conseguir pegar o objeto. Ou quando ele pegar o objeto, que é a bolinha, ele pode se machucar e começar a criar uma relação negativa com aquele objeto, começar a não ser tão prazeroso pegar aquele objeto. Então é importante que a gente pense também, quando a gente vai fazer atividades dentro de casa com o cão, se o piso ele é adequado para isso. Se o seu cão não vai se machucar, não vai escorregar, ou até mesmo se de repente é um piso que faz muito barulho, depende do horário que você vai fazer, e aí você já precisa pensar também nos seus vizinhos, nas pessoas que moram próximo ali, senão vai ser uma coisa que vai incomodar. Tudo isso tem a ver com nossos cães. As pessoas que não moram com a gente serem incomodadas pelos nossos cães vai dificultar cada vez mais a presença dos cães nesse ambiente e com essas pessoas. A gente precisa garantir que os nossos cães sejam queridos por todos. E aí já está falando de uma questão mais social, muito mais fora do que a gente imagina. Mas é assim que a gente chega lá. É por isso que eu estou aqui também, para que a gente consiga oferecer o que há de melhor para os nossos cães, ter opções para garantir que em qualquer lugar que ele vá, ou qualquer atividade que ele faça, seja sempre benéfico para todo mundo. Para você que está fazendo, para o seu cão que está participando e para alguém de fora que está só olhando ou só ouvindo. É importante que todo mundo se beneficie com isso. Deixa eu ver, o Demetrius colocou aqui, ó. A Pan adora passear, mas tem medo da coleira. Quando pegamos a coleira, ela se encolhe e às vezes se esconde. A coleira não a machuca. É legal, sempre quando a gente fala de coleira, Demétrio, você falar essa questão de não machuca, precisa entender se é o peitoral, porque às vezes o peitoral, por mais confortável que ele pareça, às vezes ele pega nas juntas, né? Ele está incomodando aqui, ó, no ombro, algum outro lugar. Isso pode ser uma opção, pode ser o que está acontecendo. Ou pode ser simplesmente a forma que o passeio está acontecendo. De repente o passeio acontece dessa forma. Ela gosta de passear, todo cão vai sempre gostar de estar na rua para a experiência sensorial que eu falei aqui, que é o mais importante do passeio. Só que se a coleira que ela está usando é aquela coleira que impede ela de chegar nos lugares, que às vezes ela recebe um tranco, imagina como ela está se relacionando com esse objeto. Qual é a relação que ela tem com esse objeto? Então ela não vai querer. Ela quer passear porque é gostoso, é interessante, são coisas que ela não vê em casa, mas esse acessório é uma coisa que incomoda ela. Então a melhor opção sempre dentro desse cenário é você começar a fazer boas relações com esse acessório dentro de casa. Esse acessório aparecer na hora de uma brincadeira, aparecer na hora de uma alimentação, sempre dentro de um contexto que ela goste muito, você apresentar e colocar esse acessório. E aí ela vai começar a gostar mais desse acessório. E aí, junto a isso, você faz um trabalho de passeio com ela. Pode ser um passeio dentro de casa, pode ser um passeio curto, que seria um passeio só para sair de casa, para evitar que ela tenha uma relação ruim com esse acessório fora de casa. Porque você já construiu uma relação muito boa com ele dentro de casa. Ele participando, estando presente nas situações boas de casa. Então é importante sempre isso. Eu não acho que é medo do acessório, não. É mais uma relação de histórico ruim com o acessório, dele impedir ela de fazer algumas coisas. Não é medo, é não querer o acessório por essas condições. Bom, vamos seguindo aqui. Mais uma pergunta. O cão tem que se relacionar com todos os cães na rua?
E aí estamos falando de opção. Quando a gente vai falar de socialização, e aí a gente imagina uma socialização só de cães com cães, muitas pessoas, é muito comum inclusive a gente levar cães para parque de cães. Naqueles parques onde você solta o cão e seja o que Deus quiser. E aí cães que o seu cão não quer que chegue perto, chegam. Brincadeiras que o seu cão não quer que sejam feitas, são feitas. Seu cão faz brincadeira com outros cães que não querem a brincadeira naquele momento. Então a resposta é não. Seu cão não tem que se relacionar com todos os cães na rua. Só que precisa se relacionar. É importante essa socialização para o seu cão. Só que se o seu cão não estiver pronto para esse contato com outros cães, não faça. Não é o ideal. E lógico, você estando cada vez mais preparado para o seu cão, entendendo o seu cão, você vai conseguir perceber se naquele momento, aquele cão que vem é um cão que o seu cão quer encontrar, ou se é um cão que o seu cão não quer encontrar. E você respeitar isso, entender essa comunicação do seu cão. Fora isso, o seu cão tem que estar preparado para saber como se encontrar com esses cães, não é para ficar pulando em cima do outro cão, porque de repente o outro cão não está preparado para isso. Então o seu cão tem que ser aquela pessoa que é super equilibrada, que sabe respeitar, que vai esperar, que vai sentir o contato, entender o que é permitido, e aí a partir daí ele age. É dessa forma que a gente faz uma socialização boa com o cão. E a gente soltar o cão num parque de cães, a gente precisa supervisionar. A gente precisa olhar para ver se o cão precisa de suporte, se a gente tem que dar apoio, se a gente tem que tirar ele daquela situação, seja porque ele está causando um desconforto em algum cão ou porque outros cães estão causando desconforto nele. Não tenha dúvida que se você não preparou e seu cão não tem habilidades sociais para se relacionar com qualquer outro tipo de cão, é bem provável que o seu cão que esteja causando um mal-estar em outros. Se o seu cão sabe exatamente, pode ficar tranquilo nesse ponto. O que você tem que olhar é se os outros cães não estão passando do limite, invadindo uma área de desconforto, colocando o seu cão em uma situação desagradável, para que você possa intervir. Você vai lá, tira o seu cão, ou você chama o seu cão para poder tirar ele dessa situação e ajudar ele, e cada vez estimular ele a ter contatos com os outros cães. Lembra que toda e qualquer experiência ruim, desastrosa, traumatizante que o seu cão tenha, vai se perpetuar. Então, se o seu cão tem uma experiência ruim com um cachorro, já deu errado, já deu ruim. Porque você precisa que essas experiências não aconteçam. E elas só vão acontecer se você não preparar o seu cão e você não estiver atenta ao que está acontecendo, para dar esse suporte para o seu cão. Então é importante a gente sempre pensar nisso. O cão não precisa se encontrar com todos os cães que ele vê na rua, muito pelo contrário. Só nos momentos certos e só na frequência certa, né? Quando eles estiverem os dois ali prontos e preparados para isso. Vamos voltar aqui para a pergunta do dia. Deixa eu ver, não sei se o Demetrio ouviu o que eu falei, mas tudo bem. A pergunta do dia aqui é: qual outra opção para substituir o passeio? Aí tem aqui, ó. Aí, boa. Pô, eu não sei quando apareceu essa resposta aqui, porque a gente já falou um pouco aqui sobre jogar bolinha. Então, se a gente imaginar todos aqueles critérios que eu coloquei aqui com relação à bolinha dentro de um ambiente, para a gente entender todos esses critérios e eles estão atendidos, é uma boa opção. A gente vai conseguir fazer uma substituição de uma atividade física para o cão, aí, de uma atividade cognitiva, até de uma atividade sensorial, porque o cão vai perseguir alguma coisa. Então é legal a gente pensar que em substituição a um passeio, a gente fazer uma jogada de bolinha dentro de casa. Só que olha só como a gente tem a oportunidade, quando a gente faz algum tipo de atividade dentro de casa, da gente enriquecer essa atividade. Que seria o quê? Primeiro de tudo, o seu cão aguardar para receber a bolinha, ou seja, para que a bolinha seja jogada, para que a atividade comece. Ele ter esse processo de autocontrole. É muito legal você aproveitar esse momento para isso. E aí fazer em situações diferenciadas. Lembra sempre de fazer a generalização. Uma hora você está de frente para o seu cão, outra hora você está de costa, outra hora você está sentado, outra hora você está deitado no chão. Milhares de formas, outra hora você está em um ambiente diferente. Então a gente simplesmente jogar a bolinha, a gente perde a oportunidade de enriquecer essa atividade pela falta do passeio. Pensa sempre que o passeio é muito mais do que uma atividade física. Então se a gente vai substituir com alguma coisa,
essa outra coisa tem que ter muita riqueza, tem que ser muito enriquecido. Então você utilizar para o seu cão aguardar para receber a bolinha, ou apresentar um comportamento, fazer alguma coisa para que a atividade comece, que você jogue a bolinha. Aproveitar para treinar um recurso, né, uma guarda de posse, uma posse do seu cão, para evitar que ele tenha esse tipo de comportamento. Então é legal você ter 2 bolinhas para ele aprender a trocar, para ele aprender a soltar uma, para ele nunca ficar guardando esse recurso para ela, né, nesse caso. Então é importante a gente ficar sempre atento a esses detalhes quando a gente vai brincar com o cão. Você pegar e colocar um petisco em algumas jogadas dessa bolinha, aquelas bolinhas que você consegue colocar o petisco, para quando seu cão pegar, ter uma coisa diferente. Você esconder essa bolinha. Olha como é legal a gente enriquecer a atividade da bolinha para a substituição de passeio. E é lógico, né? Não necessariamente só para substituir um passeio, mas fazendo esse tipo de atividade, pensando nesses detalhes e nessas possibilidades que a bolinha traz, você enriquece demais as atividades do seu cão. Você supre muitas necessidades que o passeio também ofereceria para o seu cão. Então é legal a gente jogar a bolinha para o nosso cão e pensar em todos esses critérios, tanto em questão de segurança quanto de enriquecimento da atividade. Deixa eu ver aqui, eu coloquei também... Aqui, boa! Caramba, essa aqui é muito legal. Eu vou dar a minha opinião também aqui de uma opção para substituir o passeio. É a gente fazer um passeio dentro de casa. E aí não é simplesmente você colocar a coleira para o seu cão e falar, vamos passear aqui dentro de casa. Vamos enriquecer essa situação. Vamos garantir que o seu cão absorva e aproveite essa atividade tanto quanto ou até mais do que seria na rua. Por quê? Porque ali dentro de casa você tem um ambiente controlado. Você consegue controlar o que acontece. Por exemplo, você não vai entrar no quarto e dar de cara com um cachorro solto dentro do seu quarto. Não. Você sabe o que tem dentro do seu quarto. Então você vai preparar aquela situação para saber exatamente o que vai acontecer ali. Então é legal nesses momentos de passeio dentro de casa, você sempre aproveitar para apresentar objetos novos para o seu cão. Apresentar locais novos. Até falei na primeira situação lá do circuito, né? Você colocar objetos para o seu cão passar. Só que nessa você está conduzindo, você está passeando com ele. Você está aproveitando e está ensinando ele a andar na guia. Como que funciona isso para facilitar a andada dele na rua, para ele ficar confortável com esse acessório. Então você em um determinado ambiente da casa, você coloca um saco de lixo. É um objeto diferente que às vezes não está ali, que o seu cão não vai encontrar ali no meio. Aí você vai até, passa pelo objeto, dá uma volta, interage com o objeto, se for o caso. Eu falei do saco de lixo, mas você pode pôr outras coisas. Uma estátua que geralmente o seu cão não tem acesso, uma cadeira, um travesseiro, um monte de coisa você pode colocar para enriquecer essas atividades. Imagina que é como um parque de diversões. Você fala para o seu cão, agora estaremos, você é o guia, você fala, estaremos entrando agora aqui no reino dos lixos. Então, como você pode ver, aqui temos um saco de lixo e você vai passeando com o seu cão por ali. E a outra situação muito legal de você fazer dentro de casa em formato de passeio é você treinar autocontrole do seu cão, principalmente para objetos que tem no chão, que estarão na rua, que podem aparecer no chão do seu cão ali durante o passeio e o seu cão querer pegar. É você trabalhar o autocontrole do seu cão. Como você faz isso? De preferência utilizando alguma coisa que o seu cão queira naquele momento. Eu gosto muito de utilizar a alimentação. Então você coloca em determinado ponto desse trajeto do seu passeio um pouco de ração no chão, ou a comida que o seu cão come ali, você bota ali num cantinho. E aí o objetivo é que você e o seu cão passem por ali, o seu cão até veja que tem uma comida ali, porque ele vai sentir o cheiro, mas que o passeio siga. Olha como você consegue treinar o autocontrole do seu cão, principalmente porque você sabe aonde está essa armadilha, ou esse perigo, ou esse teste para o seu cão. Então você já vai passar mais afastado dali, você já vai garantir que o seu cão consiga acertar, ou seja, ele não vai se interessar, ele vai saber que está ali, mas ele não vai para cima, ele não vai tentar chegar perto. É legal você fazer esse trabalho com o seu cão, uma ótima substituição do passeio, é você criar um passeio dentro de casa. Imagina as possibilidades que você tem de coisas que você pode colocar em ambientes diferentes para você passar com o seu cão. Até coisas que o seu cão nunca vai ver na rua, você consegue fazer dentro de casa. Então pense nessa substituição também.
Bom, enfim, para finalizar aqui a nossa live de hoje, agradecer mais uma vez aí todos. Que isso, Demetrio, que bom que você ouviu. Sempre pensa nesses detalhes aí para facilitar ao máximo para ela, que pode ser apenas um desconforto ou um histórico ruim com o objeto. E aí, a partir daí, com esse acessório, você aumentar o histórico de repertório bom com esse acessório aí. É importante a gente sempre pensar que quando a gente fala de opções para o cão, a gente está fazendo um trabalho cognitivo. A gente está desenvolvendo a mente do nosso cão. Estamos ampliando as habilidades, o repertório do nosso cão, o conhecimento do nosso cão. É a famosa socialização também. Você colocar e apresentar diversas coisas para o seu cão. Mas a partir do momento que o seu cão tem conhecimento, diversas coisas, diversos comportamentos, ele consegue escolher. Ele consegue decidir o que ele quer fazer naquele momento. É dessa forma que a gente precisa olhar essas opções que a gente dá para o cão. E não necessariamente você escolher a opção que eu vou dar para ele agora. Não, é você permitir que ele escolha, que ele faça essa escolha. E aí eu estou falando de comportamentos de autocontrole também. É muito legal o seu cão decidir de, não vou até ali, não vou sair daqui, não vou me estressar com isso, não vou me incomodar com isso. Por quê? Porque o repertório de comportamentos que ele tem e de conhecimento das coisas é muito grande. A partir desse momento é muito mais fácil para o seu cão se virar em qualquer situação. Ele resolver conflitos, dificuldades, desconfortos, aquela situação do cão sempre ter que latir quando ele está numa situação ruim. Tem que dar opções, o cão tem que entender que existem outras formas de resolver conflitos. E quanto mais você desenvolve a mente dele, mais fácil para ele é isso, mais equilibrado ele está diante de estímulos novos. Quando a gente vê alguma coisa, alguma dica que a gente encontra na internet, até as minhas orientações aqui para vocês, a gente tem que entender que não necessariamente funciona para todos os cães. O seu cão é diferente dos outros cães. É por isso que as opções precisam existir. Se a gente fala de um cão que gosta de bolinha, você precisa entender se o seu cão prefere uma outra coisa. Você precisa dar essa opção para o seu cão. É dessa forma que a gente precisa entender opções também. A gente precisa saber se o nosso cão prefere outra coisa. Se você ficar cuidando de um cão da mesma forma que outra pessoa cuida de um cão, ou de que você mesmo cuidou de um cão anteriormente, você está limitando o mundo e o universo desse novo cão que está aí. Você está impedindo, às vezes, ele de garantir uma coisa melhor para ele, dele demonstrar uma coisa que ele gosta. Até mesmo você está perdendo a oportunidade de oferecer uma coisa melhor para o seu cão. E isso, sem dúvida, vai refletir em toda a interação que você tem, no relacionamento que você tem com o seu cão. Quanto mais coisas você apresenta para o seu cão, mais conhecimento do seu cão você tem. Mais ferramentas para ajudar o seu cão você tem. Às vezes as pessoas ficam com dificuldade de modificar um comportamento de um cão ou de trazer o foco do cão, porque ela só tem uma opção, ela só dá o petisco para o cão. E aí, se o cão não está faminto, ou se o cão não quer comer naquele momento, ou se o estímulo está mais forte, que outra opção a pessoa tem? Por isso que a gente apresenta diversas coisas. E aí eu estou falando de lugares para passear, de animais para conhecer, de comidas para experimentar, de lugares para dormir. Olha que legal a gente ampliar esse mundo de opções para o nosso cão. E atividades, esportes com o nosso cão. É legal a gente entender se o nosso cão gosta, se o nosso cão se dá bem, se ele quer repetir aquilo. E se você também, de repente, quer fazer uma coisa nova com o seu cão. Então não canse de apresentar novas coisas e descobrir novas situações com o seu cão. Quanto mais opções você der para o seu cão, mais equilibrado o seu cão vai ser, mais feliz e mais confiante em você o seu cão vai ser. Vai ter mais confiança em você. Muito obrigado a todos que participaram. Que legal aí vocês darem a opinião de vocês. Se foi possível eu responder alguma coisa aqui que ajudou vocês, sem dúvida é o motivo de eu estar aqui. Então, obrigado mais uma vez. Tenham todos uma ótima quarta-feira, uma ótima noite. Nos vemos na semana que vem. Tragam suas dúvidas, tragam as suas soluções, os seus questionamentos. Fiquem à vontade para a gente aumentar cada vez mais o nosso conhecimento e melhorar o relacionamento com os nossos cães. Afinal, estamos aqui para isso, para sermos as melhores amigas dos nossos cães. Um beijo.